E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre essa questão abstrata das vanguardas europeias, né? Das vanguardas artísticas. Você pode observar que nós já vimos um pouco do cubismo, um pouco do dadaísmo, já falamos sobre o surrealismo, né? E a gente pode observar que elas são escolas literárias distintas, né? Cada uma tem sua identidade, suas características. Porém, uma coisa você percebe em todas elas: a vontade de mudar, a vontade de fazer diferente, a vontade de chocar. E todas elas fogem da realidade, fogem do concreto, fogem do que a gente até então conhece como arte, né? Todas elas procuram sua identidade própria. Então, nós vamos conversar sobre essa característica que a gente encontra nas 5 escolas literárias principais das vanguardas europeias. Tá certo? Vamos lá. Tem gente me devendo atividade, viu? Ai, não sei não. O que a gente faz com esse pessoal devendo atividade? Primeiro ano, segundo ano. Só ver aqui como. Bom, vamos lá. Gente, as vanguardas europeias, elas surgiram no final do século XIX, começo do século XX, né? Elas, como é que a gente diz? Ficaram no auge aí até mais ou menos 1940, né? E essas vanguardas, esses movimentos, né, que configuram as vanguardas europeias, elas revelaram artistas talentosos como Pablo Picasso, que a gente viu na aula passada, Duchamp, a gente já conversou sobre ele, Salvador Dalí, a gente também já conversou, como Frida Kahlo, conversamos também sobre ela. Quando não foi com vocês que eu falei sobre Frida Kahlo? Acho que foi. Bom, a grande característica comum de todas as vanguardas é a noção de que há múltiplas maneiras de enxergar e perceber a arte, né? Tão variadas quanto os múltiplos suportes que o produto artístico pode ter. A arte deixa de ser expressão de um ideal coletivo unitário, porque já se entende que a sociedade não é uniforme. Vê que até hoje tem gente que ainda não percebeu, né, que a sociedade é plural, né? Ela não é uniforme. Mas, enfim, o artista foi o primeiro a perceber isso, né? A entender isso. O artista já não reproduz aquilo que considera belo, mas investiga formas de encontrar a beleza ou a singularidade, né? Mesmo que para isso ele precise romper com padrões estéticos já cristalizados na mente das pessoas, né? Que são os padrões tidos como normais. Daí chocar, daí ouvir dizer que o que eles produzem não é arte, que eles são arruaceiros, como os dadaístas foram acusados muitas vezes de serem anti-artistas, né? Cada movimento da vanguarda, no início do século XX, teve características próprias, como eu falei, mas todos procuram, de alguma forma, conectar a arte com a vida, otorgando ao artista uma capacidade transformadora como nunca houvera antes. Por tudo isso, seus princípios estéticos muitas vezes são indissociáveis de sua biografia e cotidiano. Apesar de romperem de forma radical com padrões anteriores, não é? O que realmente causou um grande alvoroço, os principais movimentos do período, o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo, e as várias correntes de arte abstrata, acabam se tornando parte do gosto comum, né? Todos eles fazem meio que bebem um pouco dessa água da arte abstrata, né? Com seu amadurecimento, criam padrões e geram um patrimônio estético que é absorvido e entendido como parte das possibilidades da criação.
Gente, nós já conversamos aqui onde tem nesse último ponto, apesar de romperem de forma radical com padrões anteriores, os principais movimentos do período. Cubismo, nós já estudamos. O futurismo e expressionismo, nós vamos estudar na próxima aula ainda. O dadaísmo e o surrealismo também nós já estudamos, tá bom? Bom, então, a arte abstrata nas vanguardas. Você pode observar que no finalzinho das produções de Pablo Picasso, ele começou a usar mais cores, né? Cores quentes, cores fortes, não é? Cores vivas em suas produções. No início nas suas primeiras telas isso não era comum, ele usava muitas cores neutras, né? Depois ele passou a usar cores mais vivas, né? Quentes e frias. E essa tentativa de representar o objeto, né? Seu objeto de estudo, por exemplo, aí é a face de uma mulher. Essa tentativa de representar a face dessa mulher em vários ângulos, numa tela plana, dá origem ao que depois vai ser considerada arte abstrata, sabe? Porque começa a fugir da realidade, começa a ter aquela fuga do que se é real, do que o olho de fato vê. Olha outra tela dele aqui, a gente não fosse por esses olhos, a gente demoraria um pouquinho a compreender que isso é um rosto de uma mulher, não é? A gente ia precisar ficar um tempinho olhando, observando, para compreender que isso é o rosto de uma mulher. Você vê que no começo, quando ele começou a fazer esses desenhos, essas pinturas das pessoas vistas de vários ângulos, as pessoas tiveram dificuldade de compreender, de entender que desenho ele representava na tela, e ele começou a dar pistas. Vocês lembram que na aula passada ele colocou o nome de uma cantora na tela, para saber que aquilo era um violão que ele estava fazendo. Então ele começou a dar pistas porque incomodava Pablo Picasso o fato das pessoas olharem para a tela dele e não saber o que era. Uma coisa que ele batia o olho e já sabia, obviamente, do que se tratava. Para ele, aquilo era simples, porque, de fato, é a arte dele, ele que fez, ele que produziu. E ele não conseguia compreender e se incomodava também, as pessoas não conseguiam compreender aquilo que ele tinha representado ali na tela. A arte abstrata, isso aqui é uma tela abstrata, viu? A arte abstrata tende a suprimir toda a relação entre a realidade e o quadro, entre as linhas e os planos, as cores e a significação que esses elementos podem sugerir ao espírito. Gente, é o seguinte, quando você olha um quadro, se você vê um quadro de uma paisagem bucólica, aquilo vai lhe trazer um sentimento, uma sensação um tanto diferente, talvez, do sentimento, da sensação e das lembranças que as pessoas que estão ali vendo a tela com você tenham. Mas vocês vão chegar a um lugar comum. Quer dizer, se eu e você aí do outro lado, você meu aluno, chegarmos numa sala para contemplar um quadro de uma paisagem bucólica, de um rio, de uma moça sentada com um vestidão bonito, olhando aquele rio, contemplando aquele rio, aquela paisagem bem tranquila, bem romântica. Então, eu vou ter as minhas sensações, você vai ter as suas, né? Eu vou ter as minhas lembranças e você vai ter as suas quando a gente olhar para esse quadro, não é? Mas nós dois estaremos meio que no mesmo lugar comum, porque aquele quadro nos remete ao mesmo sentimento, sabe? As mesmas sensações. Os artistas da vanguarda, eles consideravam isso como cópia. Estou copiando a realidade, estou levando todos para o mesmo lugar, não é isso.
A arte, ela tem que sugar o que a pessoa tem dentro de si, mas que ela ainda desconhece. A arte tem que fazer com que a pessoa coloque para fora algo que nem ela sabe que tem lá dentro dela. Por isso que eles propunham que a arte fosse original, de modo que não linkasse, sabe? Não fizesse referência a nada que existe. Veja, você olha um quadro desse, ele não tem uma imagem de um carro, ele não tem imagem de um cavalo, de uma pessoa, de uma natureza morta. Não tem. Você vai olhar para esse quadro e ele não vai remeter você a lugar nenhum. Você não vai olhar para esse quadro e eu também olhar para esse quadro, nós não vamos para o mesmo lugar, porque esse quadro não nos conduz a lugar nenhum. A gente tem que ficar observando e ver o que é que ele extrai da gente, sabe? Olha, temas como retratos, paisagens florais, natureza morta, cenas do cotidiano, né, do dia a dia das pessoas, deixam de ser objetos de interesse para esses artistas. Eles passam a considerar obras que fazem referência a coisas que existem como se fossem cópias. Eles dizem, não, isso não é arte. Enquanto as pessoas que estavam já acostumadas a fazer essas figuras dizem que isso que eles estão fazendo aí é que não é arte, porque qualquer um pode fazer. Pega uma régua, qualquer um faz um desenho desse. Entende? Ó. Questões relativas à forma, ao gesto, cor, mancha, ao espaço, né, o traçado, eles passam a ser as principais referências, os principais objetos de estudo. Eles não querem mais retratar a realidade, eles querem retratar coisas que não existem, para conduzir o pensamento de quem está olhando a tela a lugares que ele ainda não esteve. Se eu olhar uma mulher sentada à beira de um lago, talvez eu me lembre de um dia que eu fui numa roça, que eu fui numa fazenda, que eu fiz uma viagem para um lugar parecido com aquele, né? E eles não querem isso, eles não querem me conduzir a lugar nenhum, eles querem que eu vá sozinha, olhando uma arte abstrata. Então, ali o que vai me tocar é um traço, é uma cor, é uma forma, sabe? Então, a arte abstrata, assim como muitas outras vanguardas, eram consideradas de extremo mau gosto, né, pela elite, que ainda preferia ver nas pinturas, nas esculturas, enfim, algo que representasse a realidade, de preferência que promovesse ideias clássicas, e a perfeição, né, o cuidado que os artistas tinham nas suas obras até então. Então era muito desconfortável eles olharem para isso, uma tela dessa, e dizer que isso é arte. Eles olhavam e não diziam nada para eles, como de fato não diz a princípio. Você precisa realmente se demorar olhando uma tela dessa e buscar dentro de si alguma referência, buscar dentro de si um significado. E você olha para uma tela dessa, eu olho para uma tela dessa, o seu significado pode ser um e o meu pode ser completamente diferente do seu. E era justamente isso que os artistas vanguardistas queriam, sabe? Mexer com o psicológico, mexer com o seu intelecto, com o seu individualismo, com o que está guardado dentro de você, que não está dentro de outra pessoa, não é? Então era uma briga, porque um dizia que o outro não era artista. Bom, deixa eu ver se foi que eu coloquei mais. Pronto, gente, eu vou parar aqui. Peraí. Eu vou parar aqui, porque a partir daqui nós vamos conversar só na terceira unidade, tá bom? Sobre os tipos de arte abstrata. Deixa eu ver se volta. Nós não vamos entrar mesmo em arte abstrata agora na segunda unidade. Ok? Nós vamos conversar sobre arte abstrata só na unidade que vem. Hoje nós vamos só pincelar
esse conteúdo, esse assunto, para a gente saber mais ou menos do que se trata. Pronto, e na aula que vem a gente conversa mais. Mas aí vocês entenderam, né? A proposta, então, dos vanguardistas era fazer com que a arte deixasse de se preocupar, de se interessar em reproduzir coisas que já existiam e passasse a levar até as pessoas uma arte que eles chamavam de arte pura, que não era reproduzir algo que existia, era construir, não é algo que não existia até então e que talvez nunca fosse existir, não é? E a gente percebe isso no dadaísmo tranquilamente, que eles jogavam os papéis e letras e palavras soltas, não é? De qualquer maneira, e isso se produzindo, se fazendo arte, não é? Os sonhos de Dalí, ele tentando representar aqueles sonhos na tela. Então, aquelas telas de Salvador Dalí, vocês se lembram? A gente viu, mostrei várias. São situações que não levam a gente a lugar nenhum, mas ali ainda não é propriamente a tela abstrata. Ali é o começo dela, é a vontade de chegar nela, mas eles ainda não faziam a arte abstrata. Mas é o começo, é quando eles começaram a negar a realidade. Não quero fazer imagem da realidade, não quero reproduzir realidade, não quero fazer cópia. Eu quero produzir algo original, algo diferente, algo que não existe, sabe? Então, eles são os precursores da arte abstrata, né? Essa arte que não tem referência a nada que exista, sabe? Você vai olhar a tela, ela não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que procurar fazer sua viagem sozinho. Estamos nós dois olhando aqui uma tela, mas ela não vai levar a gente para canto nenhum. Eu vou ter que buscar dentro das minhas experiências, dentro das minhas vivências, né, algo naquela tela que me toque e que extraia algo de dentro de mim, algo que às vezes até eu não sei que tenho ali dentro, um sentimento, uma recordação, tá bom? Então, nós hoje conversamos sobre como os vanguardistas iniciaram a arte abstrata, influenciaram a arte abstrata. No ano que vem a gente vê um pouquinho mais, a gente vai conversar sobre o expressionismo e o futurismo para encerrar o conteúdo e vamos fazer uma atividade valendo nota, tá bom? Tchau, gente, um beijo, até a próxima aula, semana que vem. Beijo.